E o que a Bíblia fala? Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O que aconteceu? Cã vai e olha, e vê a nudez de seu pai, e não o cobre. E a Bíblia fala que Sem e Jafé vão e cobrem a nudez de seu pai, e o respeitam e o honram. Mas Cã não. E o que aconteceu, meus irmãos? Um povo foi amaldiçoado. Vocês estão entendendo? Por causa de uma nudez, um povo inteiro, que seriam os cananeus, lá na frente, que habitariam a terra de Canaã, filhos de Cã, todo esse povo foi amaldiçoado por causa de uma nudez. Quer outro exemplo? A nudez épica, digam, clássica, de uma mulher chamada Batseba. Quem conhece a história? Essa nudez, meus irmãos, nada mais, nada menos, derrubou o maior rei que Israel teve, chamado Davi. Esse rei ficou no seu palácio, não foi para a guerra, e de lá ele olhou e viu a nudez dessa mulher. O que muda hoje é só que a gente olha no Tinder, né? Mas como não tinha Tinder naquela época, ele estava no alpendre do seu palácio, bispo, e olhou e viu a nudez dessa mulher, e se encantou por ela, a ponto de cometer as maiores barbaridades. Todo mundo conhece a história. Por quê, queridos? Porque a nossa nudez é a miséria da nossa existência aqui nessa terra. Quantos sabem que no final do ano, no dia 31 de dezembro, tem um evento internacional em São Paulo? Quem sabe disso? Dia 31 de dezembro, tem um evento internacional em São Paulo. Quem sabe qual que é? Você estava lá, né? Que dia lá? Existe uma corrida em São Paulo, um evento internacional, que chama São Silvestre. Vocês já assistiram a São Silvestre? Quem já assistiu pelo menos o comecinho dela? Ali na largada. Ali, quando a TV começa a filmar aquele primeiro pelotão, quando o drone sobe, Diego, e começa a filmar aquele primeiro pelotão ali. O que você vê ali? Eu vou dizer o que você vê ali. Ali você vê a Mulher Maravilha, você vê o Batman, você vê o Super-Homem, você vê o Patati Patatá, sim ou não? Você vê o Silvio Santos, você não vê? Você vê lá o Silvio Santos, você vê o Donald Trump, você vê lá, o Lula, você vê todo mundo lá nesse primeiro pelotão. O narrador, aquele que vai transmitir a corrida, ele ousa dizer, quem daquele povo ali vai ganhar a corrida? Claro que não. Sabe por quê? Porque quando der a largada, Lúcio, quando der a largada lá, soar a sirene lá, soar, e que eles começarem a corrida, a Mulher Maravilha vai pisar na capa do Batman, o Super-Homem vai cair junto. O Patati Patatá não vai conseguir correr, porque o sapato é grande, não vai conseguir correr. O Homem de Ferro, ele não vai conseguir correr, sabe por quê? Porque a armadura é pesada demais, Fabrício. Então ele vai ficando para trás, vai ficando todo mundo para trás, vai ficando o Super-Homem para trás, vai ficando o Batman para trás, vai ficando a Mulher Maravilha para trás, vai ficando todo mundo para trás. Só que lá na frente, no final da corrida, tem uma ladeira, chama Brigadeiro, e eles colocam um tripé, com uma câmera, virado para quem vai subir essa ladeira. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe
que só veio para vencer. Quem só veio para vencer é na hora da subida. Eu vou repetir. A câmera fica lá, porque a TV, a emissora de TV sabe que quem veio para ganhar é na hora da subida. Porque no começo tudo é festa. No começo tudo é festa. Então a câmera, eles colocam a câmera lá e ela começa a filmar. Aí de repente ela pega o primeiro corredor vindo. Quem ela pega? O Patati Patatá? O Superman? O Batman? Quem ela pega? Os quenianos. Os caras vêm. Vem a milhão. Por que eles vêm correndo, irmãos? Porque não tem uma fantasia. Ah, quem está me entendendo aqui? Imagina só algo aqui. Imagina só. Domingo, o apóstolo sobe aqui. Fala, igreja, tem uma novidade para vocês hoje. Não foi divulgado. Foi difícil uma agenda com ele. Foi difícil. Mas nós conseguimos. Então, pode entrar. Com vocês, Superman. Aí entra eu lá. Com capa, com tudo. Com cueca em cima da calça. Com tudo. Aí eu chego aqui e falo: a paz do Senhor, irmãos. Gostou? A paz do Senhor, irmãos. Vocês vão olhar para mim assim, vai coçar a cabeça. Vão se acotovelar assim, ó. Vai falar: ih, coitado do pastor Felipe, cara, já está delirando. E eu não. Vocês não estão me reconhecendo, não? I am Superman. Vim de longe. Vim lá de Kryptônia. Demorou muito para chegar aqui. Vocês não estão me conhecendo, não? Aí as crianças vão olhar assim, ó, que nem o Júnior. Não é não, né, pai? Não é não, né? Não, eu vou bater na tecla. Não, sou eu sim. Vocês não estão vendo aqui, ó, meu braço? Aqui, ó. Vocês vão olhar e falar: esse bracinho de pernilongo é o pastor Felipe. E eu vou bater na tecla. Não, sou eu, super-homem. Aí alguém vai dizer assim, ó: não é o super-homem. Sabe por quê? Porque eu conheço aquela voz. E eu sei quem está por debaixo daquela fantasia. Não é o super-homem. É o pastor Felipe. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando de nós. Eu estou falando de nós. Quando entramos por aquelas portas muitas vezes, com o peito estufado, e nos colocamos na presença de Deus aqui, como mulheres maravilhas e supermans. Eu estou falando de nós, que estufamos o nosso peito, só porque temos um pouquinho de dinheiro a mais na nossa conta. Eu estou falando de nós, que estufamos o nosso peito, só porque temos um cargo de liderança lá no nosso trabalho. Só porque somos líderes disso e daquilo. Eu estou falando de nós, irmãos. Eu estou falando de nós. Ei, mas o Deus que está aqui, o Deus que está aqui hoje, sabe quem está por debaixo dessa fantasia.
Ele sabe que debaixo da nossa fantasia, às vezes tem uma mulher fragilizada, que chora quando coloca a cabeça no travesseiro. Ele sabe que debaixo da nossa fantasia, tem um homem cansado, cara. Um homem cansado, que está prestes a desistir de tudo. Ele sabe que debaixo da nossa fantasia, às vezes tem uma pessoa cheia de traumas, de mágoas, de frustrações, de ressentimentos. Ele sabe. Ei, mas deixa eu te falar, Deus não tem negócio com quem é mascarado. Deus não tem negócio com quem é fantasiado. Deus tem negócio com gente. Deus ama gente. E não tem nada pior para mim e para você de querer enganar o divino e aparecer para Ele como pessoas que nós não somos. Porque Ele sabe quem nós somos. Salmo 139, verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele conhece cada lapso nosso. Ele conhece cada fraqueza nossa. Ele conhece cada tropeço nosso. Ele conhece cada pecado nosso. Dos que a gente cometeu, dos que a gente está cometendo hoje, e dos que a gente ainda vai cometer. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Aí a gente acha que o tropeço que a gente deu, do lapso que a gente teve, vai influenciar no amor dele por nós. Ei, mas deixa eu te dar uma boa notícia do Evangelho. O Senhor não te ama mais pelos seus acertos, e não te ama menos pelos seus erros. Ele te ama por causa do mistério da graça que está em Cristo Jesus. Primeira Tessalonicenses 1:10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Esse é o amor dele por nós. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Foi no sacrifício de Jesus. Não foi porque você é bonitinho, não. Porque você ora muito, não. Porque você faz tudo certinho, a cartilha, não. É por causa de Cristo e o seu sacrifício. Esse texto que a gente acabou de ler, de Levítico 18, ele parece meio que um labirinto. Parece que a gente está vindo para cá e Deus fala: não, tem que ir para lá. Ele fala: não descobrirás a nudez de A, porque é nudez de B. Não descobrirás a nudez de C, porque é nudez de D. Não descobrirás a nudez de D, porque é nudez de E. Epa, peraí. Parece que nós estamos no meio de um labirinto. E é engraçado o jeito que Deus escreve o texto. É engraçado o jeito que Deus escreve o texto, Fabrício. Deus fala assim: não descobrirás a nudez do filho, não descobrirás a nudez da filha, não descobrirás a nudez da tia, não descobrirás a nudez do tio, não descobrirás a nudez do pai, não descobrirás a nudez da mãe, não descobrirás a nudez da irmã, não descobrirás. Eu falei: caramba,
você repete tanto, né, Vande? Por que repete tanto? Fosse eu que tivesse escrito o livro de Levítico, na minha ansiedade, fosse eu que tivesse escrito, ia ser assim: não descobrirás a nudez, do pai, da mãe, da tia, do tio, do irmão. Fosse eu. Mas Deus não. Deus gosta de repetir. Deus diz assim: não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás, não descobrirás a nudez, 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 não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás a nudez. Eu perguntei, por que Deus repete tanto? Sabe por que Deus repete tanto? Porque depois do pecado, tem uma tendência natural em nós, que chama teimosia. Quer ver só? Pega uma criancinha de 2 aninhos de idade, fala para ela assim, ó: vem cá, filhinha, ó, tá vendo ali? Não põe o dedinho na tomada, tá bom? Vira as costas e sai andando, você vai ver o que acontece. Mas Deus sabe que nós somos, muitas vezes, umas crianças teimosas. Ele vai pegar a gente e vai falar: não põe o dedo na tomada, 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 não põe o dedo na tomada. Glória a Deus. Mas Felipe, por que você está falando tanto sobre nudez? E agora eu vou começar a pregar. Abre comigo aí em João 19. Não, verso... Verso 23. Ai, Senhor, me dá graça. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, 2, e a irmã de sua mãe, 3, Maria, mulher de Clopas, 4, Maria Madalena. E no verso 26, a 5ª pessoa, ora, Jesus vindo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Quantos já viram aqui o Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado? Ou seja, presencialmente, ou seja, por um vídeo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já tiveram a oportunidade de ir lá, Jerusalém. O Monte Caveira
é um monte feito de calcário. Sabe o que é calcário? Calcário é uma pedra porosa. O Gólgota, onde Jesus foi crucificado, tem o pé direito baixo. É o pé direito mais ou menos dessa igreja. Contei aqui, uns 5 metros? Não, até ali, ó. Aqui, lá em cima no telão. Então vamos supor que o Monte Caveira, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, era mais ou menos ali, a altura daquele telão. Então daqui, dá para você ver nitidamente, certo? O que está acontecendo lá, e dá para você ouvir o que está acontecendo lá. Então vamos lá. Esse Gólgota, que é o Monte Caveira, ele fica mais ou menos a 700 metros fora da muralha de Jerusalém. Quantos já ouviram falar na Via Dolorosa? Via Dolorosa foi exatamente esse caminho onde Cristo partiu de Pretória, que era a residência oficial de Pôncio Pilatos, onde ali se fazia todo o julgamento. Então Jesus é julgado ali, só estou te contextualizando do texto que eu li, tá? Então Jesus é julgado e condenado ali por Pôncio Pilatos, dentro da sua residência oficial, que era chamado de Pretória. Então Jesus ali, ele é flagelado naquele local, ele é açoitado ali. Todos conhecem a história. Não, ele não foi açoitado, irmãos. Agora eu quero que você mergulhe nesse diálogo, cara. Jesus ali, cara, ele foi julgado e foi sentenciado ao martírio. Ali naquele lugar, ele foi esbofeteado, ele foi zombado, ele foi chicoteado. E você quer que eu te falo? Não era um chicote normal, era um chicote de 3 tiras de couro, e na ponta desse chicote de 3 tiras, tinha pedaços de ossos e pedaços de metal, onde cada açoite que Jesus recebia, não era apenas uma açoitada comum, era uma dilaceração na sua carne. Então Jesus ali, ele recebe várias e várias vezes esse açoite. Ali é colocado a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ali, um ser humano normal, vamos dizer assim, já não aguentaria o castigo. Mas Jesus tinha um propósito, cara. Então ali naquele lugar ele recebe os açoites. Então, eles pegam a parte horizontal da cruz. Ele não carrega a cruz na sua horizontal e vertical, não. Ele carrega a parte horizontal da cruz. E ele é amarrado ali. E ele começa a sua via dolorosa, partindo da residência de Pôncio Pilatos até o Monte Caveira, o Gólgota, mais ou menos a 700 metros daquele lugar. Então ele começa esse martírio. Quem orquestrava a crucificação romana era uma guarnição de soldados romanos. A guarnição de soldados romanos era composta por 5 soldados. Era composta por um centurião, que era o general, e mais 4 soldados, que eram os executores. Então, Jesus vai e começa ali a sua via dolorosa, já todo flagelado, já todo machucado, carregando aquela cruz pesadíssima. E essa guarnição romana, que é liderada por esse centurião, e qual era a tradição? Amarrava-se uma corda no pescoço do condenado e nos seus punhos. Então, amarraram, Jesus vinha com mais 2 condenados ali, todo amarrado, todo flagelado, carregando uma cruz. O romano ia lá na frente, o general, o soldado, o centurião, ia lá na frente, puxando a corda e gritando. E os condenados atrás, que nem um bicho,
amarrado, flagelado. O centurião na frente, os condenados e os soldados atrás. E atrás dos soldados vinha uma multidão. Uma multidão, que essa multidão era como se fosse uma romaria, que eles faziam até a hora da crucificação. E ali, no meio daquela multidão, tinha muito curioso, que ia só para ver quem ia morrer. Mas também tinha muita gente chorando, porque quem estava indo ali ser crucificado era um parente, alguém que ela amava. Então essa multidão ia, Fabrício, acompanhando. E o centurião ia na frente puxando e gritando. Os soldados atrás e atrás da multidão. Só que quando eles chegavam no pé do Gólgota, no pé do Monte Caveira, o que acontecia? Presta atenção para você entender. O centurião vinha com os condenados, passava, no pé do monte os soldados faziam um cordão de isolamento aqui. O centurião passava com os condenados aqui, no pé do monte, e a guarda fazia um cordão de isolamento aqui. Por quê? Porque mesmo que fosse ali um condenado, um criminoso, a execução era tão brutal, irmãos, era tão cruel, que por pior que fosse condenado, a multidão talvez poderia se rebelar e não deixar fazer a crucificação. Então eles faziam esse cordão de isolamento aqui. Então eles passavam aqui. Chegavam aqui, você quer ter uma ideia de como era a crucificação? Eles colocavam todos os condenados aqui, todos deitados. Todos deitados. Eles vinham com um porrete, irmãos. Com um porrete de madeira, revestido por ferro, por aço. E sabe o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos condenados. Quebravam a tíbia e quebravam o fêmur. Por que eles faziam isso? Porque eu não sei se você sabe, na crucificação, quando a pessoa está lá crucificada, a única maneira dela conseguir respirar é fazendo esse movimento aqui, ó. Colocando o peso do corpo sobre as pernas. Agora imagina, irmãos, você tentar apoiar o seu corpo sobre as suas pernas quebradas, às vezes com fraturas expostas. Quebraram as pernas. Agora vamos pregar. Não era preguinho não, viu? Não era preguinho. Uma vez em um acampamento nós tivemos a oportunidade, o AP trouxe umas réplicas. O AP trouxe para a gente ver, irmãos. Naquele dia foi sobrenatural, eu chorei que nem criança. Irmãos, não eram pregos, tá? Eram cravos de mais ou menos 30 centímetros de bitola, isso aqui, ó. Era com isso que o nosso Senhor foi pregado, cara. Então eles eram pregados ali. Eram pregados. E não era pregado na palma da mão. Não era como nos filmes de Hollywood, não. Na palma da mão, cientificamente, o peso do corpo ia ceder. Então eles pregavam aqui, ó, no pulso. Ei, você tem ideia do que passa aqui no seu pulso? Terminações nervosas, cara. Terminações nervosas. Já teve dor de dente? Já teve dor de dente? Aquele canalzinho onde o dentista pega bem no nervinho assim, que é o capeta aquilo lá, né, irmãos? Aquilo lá, deixa eu falar para você, é só uma gotinha da dor que Jesus sentiu. Aquele cravo rompeu todas as suas terminações nervosas. É uma dor estridente, irmãos, imensurável. Então eles quebram, eles pregam,
e eles crucificam. Só que existe uma tradição na crucificação romana, que é o quê? Os parentes e os mais próximos podem subir com o condenado até os pés da cruz. Então os romanos perguntam aqui está o cordão de isolamento, aqui está a turba. Então os romanos perguntam: quem aqui é parente do fulano de tal? Eu. Pode passar, pode ver seu parente morrer. Quem aqui é o parente de Jesus? Aí nós lemos no texto: Maria, mãe de Jesus. Eu sou a mãe de Jesus. Pode passar. Tem mais algum parente aqui? Eu sou a tia de Jesus, irmã de Jesus, que nós lemos no texto. 2. Então pode passar. Tem mais alguém aqui? Eu, Maria, mulher de Clopas. Nós lemos ali, certo? Mas espera aí, Maria, mulher de Clopas, era parente de Jesus? Historiadores dizem que Maria, mulher de Clopas, era mulher do irmão de José. Ou seja, era cunhada de Maria. Maria, mulher de Clopas, pode passar. Tem mais alguém? Eu, Maria Madalena. Mas Maria Madalena era parente? Não, mas era íntima de Jesus. Ei, para você ter uma ideia, Maria Madalena, quando Jesus encontra ela, foi do outro lado das margens do Rio Jordão, do Mar da Galileia, num lugar chamado Magdala. Que aliás, Maria Madalena, no original é Maria de Magdala, que é dessa cidade. Quando Jesus encontra ela, Jesus expulsa 7 demônios dessa mulher. Sabe o que essa mulher faz? Vende tudo que tem, cara, para seguir a Jesus. Vende tudo, larga tudo, e começa a seguir a Jesus. Então ela era considerada praticamente da família. E quinto, quem estava lá? O discípulo a quem ele amava. O discípulo de quem ele amava, que era João. E é por isso que na hora da crucificação, Jesus vira para Maria e fala: ei, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então eles passam. Então eles colocam Jesus no chão. E eles pegam um porrete para quebrar Jesus e olham um para o outro e falam: não, esse aí nós não vamos nem quebrar as pernas, porque já está morrendo. Já está todo flagelado. Vamos ali quebrar os outros, depois a gente volta aqui. Ei, será que foi à toa? Não, para cumprir-se as escrituras que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então eles vão lá e voltam. Aí eles chegam em Jesus deitado ali, todo flagelado. E eles olham para Jesus e o que eles fazem? Tiram a roupa de Jesus. Ei, presta atenção aqui em mim, por favor. Eles tiram a roupa de Jesus. Essa roupa aqui, ó. Essa roupa, tá vendo essa roupa aqui, ó? De costura, de emenda. A mesma roupa que Adão fez lá no jardim. Que é essa mesma roupa que ele costurou. É essa mesma roupa que os soldados tiraram. Ei, sabe por quê? Porque essa nossa roupa aqui, ó, de costura e de emenda, queridos, a nossa vida perante a humanidade é uma colcha de retalhos, que a gente vai costurando as nossas dores do passado com as nossas alegrias de amanhã. A gente vai costurando as nossas lágrimas com as nossas vitórias. A gente vai costurando a nossa perdição com o nosso triunfo eterno. Então a gente vai costurando, emendando, costurando, emendando, costurando, emendando tudo. E eles tiraram essa roupa de Jesus para quê? Para envergonhar ele diante dos seus familiares. Mas quando eles tiram essa roupa, aleluia, eles tiram essa roupa,
Eles tomaram um susto. Meu Deus, olha isso. Essa túnica que ele está por baixo, essa não tem emenda, essa não tem costura, essa é tecida de alto a baixo. Ei, aí alguém fala: não vamos rasgar, não vamos dividir, vamos lançar sorte sobre ela, porque essa tem valor, essa não tem costura, para que se cumprisse as escrituras: das minhas vestes tiraram sorte. Ei, eu vou dizer algo para você, querido. Eu vou dizer algo para você nessa noite. Por mais que a nossa vida externa seja uma colcha de retalhos, aquilo que Jesus colocou aqui dentro, isso não tem costura, isso é o que tem valor, isso é o que tem valor, Fabrício. Pode aplaudir, cara. Aí eles tiram essa túnica. Aí é que está. Nenhum escultor católico, agora aqui, tirou a túnica sem costura. O que eles viram? O que nenhum escultor católico, nenhum pintor renascentista teve coragem de retratar. O nosso Senhor, nu, a tua vergonha exposta, diante de todos que estavam ali, diante de todos os familiares e íntimos de Jesus, viram a sua vergonha exposta. Imagina nós aqui, pastores. Se entrasse agora um grupo armado aqui dentro, rendesse todo mundo, pegasse nós pastores aqui agora e falasse: todo mundo tira a roupa agora aqui e sobe em cima do púlpito, todo mundo. Imagina a vergonha que a gente ia passar. Imagina a vergonha que a gente ia passar, Fabrício. E o nosso Senhor se fez vergonha no meu e no teu lugar. Ele se fez vergonha. Você sabia que em alguns países existem pena capital, que é a execução de morte? Em alguns países existem isso. E a ONU não pode impedir. Mas ela colocou 4 regras para a pena capital. 4 regras. Primeira, não pode executar ninguém sem dormir. Segundo, não pode executar ninguém com fome. Terceiro, não pode executar ninguém com sede. Quarto, não pode executar ninguém pelado. Por quê? Porque esse é o grau máximo da humilhação. Ei, escute o que eu vou lhe dizer. O nosso Senhor foi crucificado sem dormir. Ele estava no Getsemane, orando. Ele foi crucificado com fome, porque jejuava. Ele foi crucificado com sede. E ele foi crucificado nu. Ei, você está entendendo o que eu estou te falando, cara? Jesus se deixou chegar ao extremo da humilhação. Por mim e por você, cara. Por mim e por você. Aí a gente quer entrar aqui, cara, com o peito estufado. A gente quer entrar aqui com a nossa fantasia de Mulher Maravilha e Superman, sendo que o próprio Deus,
se esvaziou e se tornou como homem e se entregou na cruz por mim e por você. Cara, Ele está aqui. Ele está aqui. É por isso que Paulo quando está pregando, Paulo quando é preso em Cesareia, e ele é colocado diante da autoridade romana, ele é colocado diante de Herodes, e diante de Festo, que era o governador da época, e ele está ali, e Paulo está se defendendo, e Paulo está falando sobre a divindade de Cristo, e Paulo está falando sobre Jesus, e sobre o Evangelho. Aí quando Paulo chega na cruz, a autoridade romana, ela grita, ela fala: ei! Isso está lá em Atos 26, lê lá, cara. O Festo fala: ei, Paulo! As letras, você está delirando, as letras estão te fazendo delirar. Esse teu Senhor é um delírio. Porque como pode uma divindade se expor a uma humilhação dessa, Paulo? Aí Herodes Agripa fala assim: por muito pouco eu estava me convertendo a esse evangelho, Paulo. Você já estava me persuadindo, mas quando você chegou nessa cruz, Paulo, você está ficando louco. Isso é uma vergonha, Paulo. Aí Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho, Diego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele é poder de Deus para a salvação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu se coloca de pé aí no seu lugar. Agora eu termino aqui. Talvez nós estejamos, queridos, equivocados quanto ao Evangelho. Porque o Evangelho, cara, é a coragem de chegar diante de Jesus e se despir diante dele. Que a gente só vai saber mesmo quem veio para vencer, apóstolo, quando a gente subir essa montanha e se despedir diante dele, cara. Cara, não é o quanto você tem de habilidade, é o quanto o teu coração é contrito e quebrantado, cara. Não é o quanto de dons você tem, é o quanto de Cristo crucificado você carrega aí dentro de você, cara. Feche seus olhos agora, todos. Feche seus olhos agora e abrace aqui teu coração. Feche seus olhos e abrace seu coração aí com toda a força, cara. Com toda a fé. Com toda a fé. Feche seus olhos aí um pouquinho. Eu quero que nesse momento
você abrace os pés dessa cruz, e não ouse olhar para cima, porque todos embaixo zombavam dele olhando para cima, vendo a sua nudez. Todos olhavam a sua vergonha, e ele se fez vergonha, porque quem tinha que estar pregado lá era eu e você. Quem tinha que estar sendo envergonhado lá era nós. Mas a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de se despir. Então ele foi lá no nosso lugar e se despiu. O Evangelho tem a ver com isso, cara. É a coragem de chegar diante dele e se despir e dizer: Jesus, aqui, ó, essa aqui é a minha fraqueza, Jesus. Jesus, essa aqui é a minha dificuldade, Jesus. Oh Senhor Jesus, esse sou eu. Esse sou eu, Jesus. Está aqui, ó. Está aqui, ó, o Felipe. Esse é o Felipe desnudo. Esse é o Felipe desnudo diante de ti. Está aqui, Jesus. Essa é a minha fraqueza. Mas não, a gente precisa de roupa para ninguém saber quem a gente é. Eu preciso de pano para encobrir a minha miséria. Ei, nós somos costureiros de folha de figueira. Mas Deus diz nessa noite para você: essas folhas aí que vocês costuraram, essas folhas que vocês costuraram, não resolveu não encobriu a sua nudez. Ei, mas eu tenho um sangue. Eu tenho um sangue que foi vertido na cruz. Esse sim pode cobrir a sua nudez. Esse sim, esse sangue. Ei, Deus fala para você nessa noite: vem cá, vem, sai do teu lugar, vem cá que eu quero te cobrir com esse sangue, vem cá, vem, pode sair do teu lugar, vem cá, é tua hora, irmãos. Sai do teu lugar, vem aqui que aqui tem um sangue, aqui tem um sangue que te cobriu, que pode te cobrir nessa noite e apagar todos os seus pecados, te cobrir de toda iniquidade. Aqui existe um sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que te comprou. Que tenho em troca do amor, eu falharia. Vem, meu irmão. Pois o amor, eu sei que essa palavra aqui é para todos, se comprar, começando de mim. Nem é para todos, se merece. começando de mim. De graça o recebe. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada. Quanto mais eu cobria as minhas feridas com curativo, mais elas demoravam para cicatrizar. Quanto mais eu colocava gaze em cima das minhas feridas, mais elas demoravam para cicatrizar. Quero conhecer. Ei, Deus está falando aqui com você essa noite, cara. Ei, vem cá, tira esse curativo e deixa eu te curar. Vem cá, expõe a tua ferida para mim, vem cá, expõe, tira essa gaze da tua ferida, filho,
Tira essa gaze da tua ferida, filha. Vem cá, se derrama diante do altar. Vem, expõe para mim que eu tenho óleo precioso para derramar na tua ferida. Sua humildade colocou jardim em mim, e se